Efésios capítulo de número 6, o versículo 10 em diante. Só para os irmãos situarem, o que está acontecendo aí, as últimas notícias que nós temos, é de que a nossa igreja e todas as igrejas do Brasil, pelo menos até onde a gente sabe, algumas vão voltar, mas na cidade de Ribeirão Preto, foi prorrogado para julho a abertura das igrejas. O comércio ele vai ser retomado, parece que na segunda-feira, algumas atividades, só que ainda nós não tivemos um decreto aqui do nosso prefeito para que os cultos voltassem. Então, até a segunda ordem, nós estaremos transmitindo o culto através do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram da igreja, e a gente gostaria então que você ficasse conectado conosco. Alguns dizem, pastor, eu não consigo me adaptar às vezes à internet, ao online, e eu quero dizer uma frase que o Will usou esses dias aí para nós, que essa é a ferramenta que nós temos nas mãos. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, que você ouve essa mensagem através do YouTube, você que está me ouvindo hoje, graças a Deus que nós temos esse canal. Em alguns países, nem esse canal é liberado para a pregação da palavra. E nós precisamos então aproveitar isso. Aproveitar essa oportunidade que nós temos de ouvir o culto sendo transmitido no conforto aí da sua casa. Então valorize o trabalho que nós temos feito, as palavras que nós temos preparado, para que o melhor chegue até você. E uma coisa que eu tenho conversado com várias pessoas, nós precisamos ter disciplina para assistir o culto na nossa casa. Por que, pastor, disciplina? Porque nós somos indisciplinados. Nós temos na nossa casa geladeira, tem fogão, tem micro-ondas, e tem algo extraordinário que não tem faltado, a comida e o alimento. Então eu quero incentivar você a ter disciplina. Prepare o ambiente na quinta-feira, no domingo, na terça-noite que nós temos também o nosso culto de oração, o NASA Kids também às 10 da manhã aos domingos. Prepare o ambiente da sua casa para que você possa cultuar conosco de maneira virtual. Aproveite essa ferramenta. Aproveite que diante desse frio, nós não podemos ficar em casa, você pode ficar em casa. Pega uma coberta, coloque os seus filhos debaixo da coberta, tenha estratégia. Estoura uma bacia de pipoca, Dayana? Faz uma bacia de pipoca, faz um chá quente, coloca um suco gostoso, e durante o culto, como se fosse um filme, vocês podem estar ali compartilhando pipoca, uma bolacha, um biscoito, um chá quente, um café, e participar do culto. Irmãos, nós precisamos criar meios para que a nossa família não fique sem ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, presta atenção nisso, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A pergunta que eu faço a você hoje que está me ouvindo, você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem parado um período do seu dia para ouvir as transmissões diversas que nós temos da palavra de Deus? Se você não tem feito isso, eu quero te exortar a você voltar a ouvir a palavra do Senhor. Porque se você não for alimentado pela palavra, você não vai ter fé na sua vida. E a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então você pegou o recado do pastor? Primeira coisa, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. A segunda coisa, se você não ouve a palavra e não tem fé, sem fé é impossível você agradar a Deus e também viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, tá? Então, puxãozinho de orelha aí para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem a sua casa, o seu lar, a sua família. Não dê desculpas, não dê desculpas. Crie soluções para que a palavra de Deus entre na sua casa, porque se a palavra de Deus não entrar, as outras coisas entrarão. E hoje nós temos um mundo na palma da nossa mão, que é o celular, tablet, computador e assim por diante. Então, fique esperto, fique ligado. Você que tem filho, que é criança, que é adolescente, jovem, incentive o seu filho a participar dos cultos da nossa igreja. Se você é membro da nossa igreja, coloque mensagens, louvores, para que você não perca a palavra e para que você não perca a fé
em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e depois eu vou ler aqui o texto de Efésios capítulo 6. Pai, obrigado, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor tem levantado homens, mulheres, para continuarem a fazer a obra do Senhor aqui na terra, mesmo que através de transmissões pela internet. Nós sabemos que esse é o meio que o Senhor colocou em nossas mãos, e nós queremos fazer o bom uso, Pai, e que nessa noite o Teu Espírito Santo tome a minha vida e possa falar com as pessoas que estão ouvindo esse culto, estão participando desse culto, e que a palavra venha como flecha atingir o alvo que é o nosso coração, e que estejamos abertos, receptivos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer e tomarmos posições em todas as áreas da nossa vida. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero compartilhar está então em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Que Deus possa falar conosco através dessa mensagem. Esse texto que eu escolhi hoje é um texto que eu tenho muita intimidade e é um texto que eu tenho um apreço muito grande. Por quê, pastor? Esse texto, quando eu trabalhei na Casa de Recuperação, Desafio Jovem Peniel de Rio Claro, ele era um texto todos os dias falado como oração pelos alunos da Casa de Recuperação. Quem estiver me ouvindo e já passou pela Peniel lá de Rio Claro e também de Uberlândia sabe que isso é verdadeiro. Todos os dias pela manhã, a primeira oração que os alunos fazem é orando essa armadura de Deus. E por que orar essa armadura de Deus? É um mantra? É uma mandinga que nós fazemos para trazer a proteção de Deus sobre nós? Não. Na verdade, essa oração, ela fala de uma grande batalha que todos nós cristãos enfrentamos na vida. Fala que nós estamos diante de uma guerra e que se diante dessa guerra nós não estivermos com a armadura certa, com as munições certas, nós iremos fracassar, nós iremos perder essa batalha. Paulo diz em outro texto que existe uma guerra que está acontecendo entre o bem e o mal. Existe uma guerra que está sendo travada entre a carne, que é o pecado e as coisas, as cobiças que nós temos, e fala também do espírito. E essa guerra ela acontece constantemente. E uma outra guerra que nós temos é a guerra contra as forças espirituais do mal. Então Paulo, quando ele escreve aqui à igreja de Éfeso, ele está dizendo que nós estamos diante de uma batalha espiritual e que nós precisamos então termos a armadura certa, as armas certas para combatermos essas forças espirituais do mal que se levanta contra nós.
Paulo então ele começa dizendo aqui no versículo 10, que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nesse período de distanciamento, nós precisamos buscar força, primeiramente uns com os outros, ou segundo, melhor dizendo, né? Primeiramente com Deus e depois uns com os outros. Mas Paulo, atende comigo no versículo 10, ele fala: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia nos incentiva então a buscarmos a força que vem de Deus para mim e para você, para nós enfrentarmos essa guerra, essa batalha espiritual que nós travamos todos os dias da nossa vida. Lembra daquele episódio onde Davi ele vai enfrentar o gigante Golias? Eu estou lendo o plano anual da Bíblia, eu passei por essa história esses dias. Diz que Davi, ele era um jovem franzino, pequeno, não era um homem grande perto de Golias. Golias tinha mais de 3,5 metros de altura, tinha couraça, tinha escudo, tinha espada, tinha umas pessoas que protegiam ele também diante da batalha. E Davi vai falar com o rei Saul dizendo: olha, eu vou enfrentar esse gigante Golias filisteu que tem afrontado o nome do Senhor. E aí Saul ficou meio preocupado, dizendo: Davi, eu acho que você não vai dar conta desse homem. Leva aqui a minha armadura e você vai então atacar esse homem. E Davi colocou a armadura de Saul, só que ele viu que aquela armadura não tinha nada a ver com ele. E diz a Bíblia então que Davi ele pega a funda dele, né, que era feita de uma cordinha e uma pedra amarrado na ponta, e ele vai até esse gigante. E por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque quando ele chega diante do gigante, o gigante olha para ele e fala: esse Davi está louco. Como esse menino, esse jovem franzino vem me atacar com uma funda, com um pedaço de corda, com algumas pedras, como que ele vai me atacar sendo eu de 3,5 metros? E ele fala: acaso eu sou um cachorro para você me atacar com pedras? E diz a Bíblia que Davi, e é aqui que eu queria chegar, que Davi fala: olha, você vem contra mim com espadas, com lanças, com armas de guerra, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E a Bíblia fala que Davi ele gira então a sua funda, e com um arremesso apenas, ele acerta a testa do gigante Golias, e aquela pedra ficou cravada na testa deste gigante, e a Bíblia fala que ele caiu sobre a terra. Davi pega a espada do gigante e corta a cabeça de Golias. E sabe por que eu disse isso? Porque Davi buscou a força no Senhor. Davi, ele não luta com as armas terrenas apenas, mas ele luta com a arma espiritual que ele tem, que é a força do Senhor. Me lembro também de um grande homem que era Sansão, que Deus deu uma força extraordinária a ele. Deus deu essa força. E então, eu esqueci o nome dele. Acabei de falar dele, olha que coisa gozada, Sansão. Sansão, ele destrói vários do povo filisteu, porque Deus havia dado a força a ele. Eu quero dizer a você essa noite: busque a força que vem do Senhor para enfrentar as grandes batalhas em sua vida. Paulo também diz que eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus, para que eu possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Guerra espiritual se vence com armas espirituais. Paulo está dizendo que eu preciso me revestir dessa armadura espiritual para fazer o quê? Para ficar firme contra as ciladas do diabo. Aqui eu quero de maneira bem simples explicar esse versículo. Paulo está dizendo que eu preciso estar com a armadura certa, espiritual, para combater o meu adversário, que é Satanás. Por que combater? A Bíblia fala que Satanás, ele prepara ciladas para derrubar a mim e a você. Satanás, ele não vai me derrubar onde eu sou forte. Satanás não vai te derrubar em um pecado que você já venceu na sua vida, mas ele vai pegar uma área que você é fraca e ele vai te atacar. Então é preciso você estar revestido dessa armadura, para que quando Satanás preparar as ciladas dele, você esteja firme para lutar o bom combate. Por isso que Paulo fala em 2 Timóteo que ele combateu o bom combate. E o bom combate nós combatemos
com a armadura certa, com as armas certas que Deus tem dado a nós. Agora atente para o versículo 12 e o versículo de número 13. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Atente primeiro para o versículo 12. Muita gente, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, não tem aplicado esse versículo aqui que eu acabei de dizer. Por que não tem aplicado, pastor? Porque nós não conseguimos identificar que o inimigo não são as pessoas. O inimigo que tem tentado destruir a mim e a você não são homens, não é a sua esposa, não é o seu marido. Tem pessoas que acham que o seu chefe, o seu gerente é o demônio na sua vida, é o diabo. Não é o seu patrão, não é o presidente da república, não é o governador do estado. Nós temos que entender que por trás dos homens existem forças espirituais do mal agindo para destruir a mim e a você. E o que Paulo está dizendo é que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra principados e potestades. Por isso que Paulo diz, não é contra carne ou sangue. O que Paulo está dizendo é que a minha luta não é contra o meu inimigo carnal, alguma pessoa, mas é a minha luta principal é contra Satanás. E é aí que eu queria que você entendesse essa noite. Você que tem tido lutas no seu casamento, não olhe para o seu marido como sendo o diabo. Não olhe para a sua esposa como sendo um demônio. Não olhe para os seus filhos como sendo pessoas do mal, querendo te destruir. Não. Agora, o que estão por trás de seres humanos são principados e potestades tentando destruir a minha vida e a sua vida. Sabe por que eu digo isso também? Porque ao invés de você repreender o seu marido ou a sua esposa dizendo, arreda-te de mim, Satanás, você deve entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos e assim por diante. Ao invés de você lutar contra a pessoa de carne, osso e sangue, luta contra Satanás. Tem muita gente que em meio às discussões, repreende Satanás na boca do marido, da esposa, do filho. Eu quero dizer a você que você vai perder essa batalha se você fizer isso. Mas se você, diante de uma briga, diante de uma discussão, ir no seu quarto, um lugar retirado e orar, você pode ter certeza de uma coisa, que o que estiver por trás dele, que são poderes espirituais do mal, eles vão cessar a contenda. Sabe por quê? Porque Deus, através do sangue precioso de Jesus, Ele tem poder para destruir as forças espirituais do mal, que agem contra a minha vida e contra a sua vida. Então, ao invés de você abrir a boca para repreender alguém, humanamente falando, repreenda o que está por trás dele. Repreenda Satanás e seus demônios que estão tentando situações, armando ciladas para destruir a minha vida, a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho e tudo aquilo que você tem aqui na terra. Então, atente que a sua luta não é contra pessoas, mas é contra as forças espirituais do mal. No 13, Paulo então diz, portanto, que ele está dizendo o quê? Eu aprendi essa classificação, do verbo que é portanto, entretanto, todavia, ou seja, ele está fazendo referência ao versículo anterior. Portanto, a sua luta não sendo contra a carne, contra sangue, o que você deve fazer? Tome então a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. O que Paulo está dizendo é que, sabendo que a minha luta não é contra carne e sangue, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que então tomar essa armadura de Deus na minha vida, e você tem que tomar na sua vida, para que você possa resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. O versículo 13 fala que nós temos dias maus em nossas vidas. Talvez você, ouvindo essa mensagem, pode estar passando por um dia mau. Sabe qual que é o dia mau? É aquele dia que nada dá certo na nossa vida. É aquele dia que você acorda, olha para o espelho, você acha feio o seu cabelo, você acha feia a sua testa,
você acha feio os seus olhos. Você vai levantar da cama, bate o dedinho no armário. Você vai colocar o café para esquentar, derruba, né, ali onde você está coando o café. Você coloca o leite para ferver, o leite derrama. Você vai tirar o carro da garagem, o carro está furado, o pneu dele. O carro não, né? O pneu do carro está furado. Coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia. As mulheres, né, quando vem a tensão pré-menstrual, dias maus, né? Dias terríveis, dias de sangramento, dias onde o corpo da mulher está passando por transformações hormonais. Dias maus, onde as coisas que nós queremos que aconteçam, não acontecem. Acidentes, problemas de saúde, coisas estranhas que acontecem nesse dia mau. Se você tiver com a armadura de Deus, você vai resistir o diabo, e você vai vencê-lo, e vai permanecer inabalável diante desses dias ruins que todos nós enfrentamos na vida. Eu quero te encorajar a colocar sobre a sua vida essa armadura de Deus. E o que é essa armadura? Eu já vou caminhar aí para o final. Tenho mais 10 minutos, eu quero aproveitar e depois nós vamos orar. Eu não sei se o Rafa já pôs lá no YouTube os pedidos, depois pega para a gente. Vou pedir até para você vir aqui, Rafa, no meu celular e anotar, porque tem pedido chegando aqui no WhatsApp. Mas eu já vou concluir a mensagem. Pode vir aqui. Eu já vou concluir a mensagem do versículo 14 em diante. Tem pedidos aí de oração, anota para mim, por favor. Vamos lá, então o que Paulo fala? Ele fala, olha, então estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Primeira coisa, nós temos que estar firmes, cingindo-vos, ou nos cingindo com a verdade e vestindo da couraça da justiça. Primeira coisa então é estar firme. Cingir, vamos pensar que é quase que o mesmo do que ungir, ou um derramar de algo sobre as nossas vidas. O que nós precisamos derramar sobre as nossas vidas? A verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade para mim e para você que serve a Deus? Aqui, ó, a palavra. Tudo que foge a essa palavra, nós não devemos firmar a nossa vida. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Sabe o que é cingir, gente? É você ler desse livro, é se alimentar da palavra de Deus. De manhã ou no final da noite, que nem eu gosto, no final do dia, poder ler a palavra, compartilhar a palavra com alguém, é cingir-se, ou seja, é colocar a palavra, a verdade de Deus na sua vida. O que fez Jesus vencer o diabo na tentação, depois de 40 dias de jejum e oração, sabe o que foi? A palavra, a verdade. Satanás vinha com uma tentação e Jesus vencia ele através da palavra e da verdade. Agora, pergunta a você, se você não cingir a sua vida com a verdade, ou seja, revestir a sua vida com a verdade, que é a palavra, como que você vai vencer os ataques do inimigo? A grande questão é essa. Muitas pessoas caem na caminhada cristã porque a palavra eles conhecem, mas essa palavra não está ali firmada, arraigada no coração dessa pessoa. Jesus disse de maneira muito clara que o que traz a diferença não é o conhecimento da palavra. O que traz a diferença na vida do cristão é cingir-se com a verdade e praticar a verdade. Todos nós que servimos a Deus conhecemos de certa forma a palavra, mas o conhecimento não te livra do pecado. Você que está me ouvindo, sabe que furar um sinal vermelho, atravessar um sinal vermelho é errado, a gente não sabe? Quantos de nós não atravessamos o sinal vermelho? O conhecimento, muitas vezes não traz mudança na minha vida e na sua vida. Agora, se eu cinjo a minha vida com a verdade, que é a palavra, e coloco ela em prática, você pode ter certeza de uma coisa: nós resistiremos o nosso adversário, que é Satanás, juntamente
com seus demônios. Vestir também a couraça da justiça. A justiça também é a justiça divina. Não é a justiça humana que passa de trapos de imundícias para o Senhor, mas é a justiça divina. Paulo fala: calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você temos que pregar a palavra. Sendo oportuno ou não oportuno, pregue a palavra de Deus. Às vezes a gente vê nas redes sociais, né? Facebook, Instagram e tantas outras coisas que nós nos entretemos durante o dia. Poucas são as pessoas, presta atenção nisso, você que me ouve. Poucas são as pessoas que têm compartilhado a palavra, compartilhado o verdadeiro evangelho. Hoje nós vemos no Facebook da vida, no Instagram, pessoas discutindo política, discutindo pandemia, discute-se tudo. Irmão, eu quero incentivar você: pare de discutir isso na internet. Coloque a palavra de Deus, coloque um versículo, compartilhe um vídeo que vai acrescentar na vida das pessoas, um vídeo que traga a verdade, que vai trazer perdão dos pecados, que vai trazer arrependimento, que vai trazer mudança de vida. Nós precisamos entender que os nossos pés devem estar calçados com o evangelho, com a preparação do evangelho da paz, ou seja, enquanto caminhamos, nós pregamos a palavra de Deus. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, ou seja, o evangelho, a palavra de Deus. Paulo fala que nós precisamos embraçar também o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Presta atenção nisso, um escudo, para quem gosta aí de super-herói, quem tem o escudo? Capitão América, né? Ele tem o escudo dele serve para quê? Para proteger e depois para atacar também, né? No caso do Capitão América. No caso do cristão, nós temos também um escudo. Quando Satanás vier para atacar a minha vida e a sua vida, nós temos que estar com qual escudo? O da fé. Agora tem um porém, e é aqui que pega. Por que tem um porém? Lembra do que eu falei? Que a fé vem pelo ouvir da palavra, e da palavra de Deus. Como você vai ter o escudo da fé se você não tem ouvido a palavra de Deus? É simples. Como que eu vou me defender dos ataques do inimigo através da palavra, do escudo da fé, se eu não tenho tempo para ouvir a palavra? E ouvir a palavra, o que eu estou dizendo, irmãos, não é somente ler a Bíblia, é ouvir mesmo a palavra, a pregação da palavra, a exposição de um texto bíblico, a palavra anunciada, a palavra pregada, a palavra inspirada que vem da parte de Deus para tocar na sua vida, na sua família e assim por diante. Por isso que muitos caem, porque está sem a fé, e aqui a fé como escudo. O ataque do inimigo vem, e Satanás, presta atenção nisso, Satanás, ele não brinca em serviço, não brinca em serviço. Satanás, quando ele vem para destruir a minha vida e a sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: ele vai vir com todas as forças do mal para destruir a sua vida. Ele não vai vir com pedregulho, ele vai vir com chumbo grosso, e se você não estiver com o escudo da fé, você vai ser atacado na sua vida. Lembra de Sansão, que eu acabei de falar, que tinha a força e o poder de Deus na vida dele? Ele foi seduzido por uma mulher chamada Dalila. Ele perdeu o escudo da sua fé. A Bíblia diz que durante 3 vezes Dalila perguntou: qual é o segredo da sua força, Sansão? 3 vezes ele conseguiu resistir, mas na 4ª vez, Sansão contou o segredo dele. O segredo da força estava no voto nazireu que ele havia feito. E sabe qual era o voto? Que não poderia passar navalha na cabeça dele. E quando então ele conta esse segredo a Dalila, diz que ela corta os cabelos de Sansão. E quando os filisteus vêm para atacar, ele já não estava mais com o escudo da fé. Sabe o que acontece? Os filisteus pegam ele, furam os seus 2 olhos e levam lá para o templo dos filisteus. E ele fica ali, tipo no moinho, rodando, que nem um cavalo.
E diz a Bíblia que por misericórdia Deus deu força a ele. Ele agarra numa pilastra do palácio ali dos filisteus e ele mata todas as pessoas que estavam nessa festa zombando dele e comemorando a derrota de Israel através de Sansão. Eu quero dizer a você que se você tivesse um escudo da fé, você vai ser uma presa vulnerável aos ataques do inimigo. Coloque fé no seu coração, coloque a palavra de Deus na sua casa, coloque louvores, encha a sua casa da presença de Deus, porque quando o inimigo se levantar, você vai estar com o escudo da fé, e esse escudo vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Já estou encerrando aqui. Paulo fala: tome o capacete da salvação e a espada também do Espírito, que é a palavra de Deus. Para finalizar, o que a gente precisa entender, que nós precisamos estar com o capacete também da salvação. E por que capacete? Aqui é interessante. Quando a gente fala de capacete, a gente está protegendo o quê? A nossa cabeça. Não é isso, Mateus? A cabeça nossa, que está ligado à nossa mente, ao nosso raciocínio, à nossa maneira de pensar, de agir, de refletir, ela é atacada por Satanás. Isso mesmo. Existe um agir do diabo na nossa mente. Existe um plano de Satanás para destruir os pensamentos que Deus tem colocado na nossa vida, a palavra que Deus tem colocado na nossa vida. Nós temos que entender que não é preciso só ter o calçado com a preparação do Evangelho da Paz, embraçar o escudo da fé. Nós precisamos estar com o capacete, porque Satanás ele vai vir atacar a nossa mente, ele vai tentar atacar o nosso intelecto. Um dos piores pecados que nós podemos praticar contra o Senhor é o pecado da incredulidade, que está relacionado à nossa mente, às mentiras que Satanás solta. Satanás derrubou Adão e Eva, principalmente Eva ali que estava no diálogo de Gênesis capítulo 3, através da mente, de um diálogo. Satanás colocou interrogações a Eva, dizendo: Eva, Deus falou isso, mas é porque Ele não queria que você fizesse aquilo, que você não soubesse daquilo. E ele foi atacando então a mente de Eva, até que ela olha para a árvore, olha para o fruto, e diz a Bíblia que o fruto se tornou então desejável para ela comer, e ela come e dá para o seu marido também, Adão. Mas percebe que o ataque foi na mente, foi através de um diálogo, de uma conversa. Nós precisamos estar protegidos pelo capacete da salvação. Mais do que isso, nós temos que ter também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra, diz em Hebreus, que a palavra ela também é como uma faca, uma espada de dois gumes. Através da palavra nós conseguimos destruir todas as forças espirituais que se levantam contra as nossas vidas do mal. Nós podemos, através da palavra, nós podemos atacar o nosso adversário, que é o inimigo, Satanás, seus demônios. Jesus atacou também, além de ter esse cingir-se com a verdade, que era a palavra, Jesus também atacava com essa palavra. E nós venceremos quando nós tivermos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na nossa vida, atacando e derrotando Satanás. E por fim, Paulo diz que nós precisamos ter também oração, nós temos que ter súplicas, em todo o tempo nós temos que orar no Espírito. Jesus disse para os seus discípulos que estavam dormindo ali, diante das grandes coisas que viriam a acontecer no ministério de Jesus terreno, e ele fala: olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos entender que eu tenho que orar em todo o tempo no Espírito. Nós não sabemos o dia que Satanás vai tentar me atacar, nós não sabemos o dia que o diabo vai te atacar, mas se nós estivermos orando em todo o tempo, a chance de cair vai ser menor. E Paulo termina dizendo que nós precisamos também vigiar com toda perseverança e súplica. A oração deve estar acompanhado da vigilância. Não adianta nós orarmos se nós não vigiarmos,
Portanto, que nessa noite você possa tomar dessa armadura de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e que você possa saber que se você tiver com essa armadura, Satanás ele vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Se você estiver firmado nessa palavra, nessa verdade que eu preguei, as lutas virão, mas você vai vencer em nome de Jesus, porque as forças do mal não prevalecem contra a força de Deus, que é maior do que a força do diabo. Por isso que Paulo também diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós estaremos cantando uma canção, um louvor, e depois nós estaremos orando pelos pedidos de oração, os pedidos que os irmãos colocaram no YouTube, no WhatsApp. Nós estaremos orando por vocês depois do louvor que nós cantaremos. Ah, tá. Obrigado. Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, de receber todo louvor. Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Fé no Filho de Deus, nós somos mais do que vencedores. Antes da gente orar, eu quero reconhecer as pessoas que estão aí assistindo a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, a Doralice, lá a nossa irmã do Procópio, a Silvana Galo, a Wanda, a Sheila, o Theo com a Dona Cida, a Ana, minha esposa, com a minha mãe, o pastor José Roberto com a família, a Monique, a Thalita Galo, a Adriane, a Jéssica, a Dani Ocabe, o Dimas, a Andréa Cardoso, a Neuza Felipe, a Nilva lá de Rio Claro também, a Esther, né? Ninguém conhece a Esther, que é a Gisele também, a Lorena, o Nádio, Tiago, Giselda, né? É verdade, a Giselda, não, a Gisele é irmã. O Tiago, meu cunhado também, o Roger com a Sandra, o Ian, a Janete, a minha sogra Del também, o Pedro com a Ju, deixa eu ver quem mais, o Rafa Silva.
Nós temos uma outra também que tem o nome aqui, está escrito Neguinha. Deus abençoe também ela. Dimas, a Monique, Roger, acho que é só isso. E a Tassiana também, com o Vinícius, a Sara lá de São Carlos, nossos amigos. E agora nós queremos orar por vocês, queremos orar pelo Mateus. Ele pediu, Mateus Cardoso, lá de Jardinópolis, ele pediu pelos motoristas que trabalham com ele, o Vladimir, Paulo, Valci, que estão com a saúde debilitada. O Theo também pede oração pela sua família, a Andréa pede oração pela sua família, a Neuza pede oração pela família, a Ana, minha esposa, pede pelo irmão Vieira. Isso aqui é bem importante, irmãos. O irmão Vieira da nossa igreja, lá do Procópio, e infelizmente ele pegou a Covid-19, está internado no HC, e eu peço oração por todos, né, mas principalmente pelo Vieira. Ele está entubado, está numa situação muito difícil, e nós queremos orar pela vida dele. E também um sobrinho da Cira, de 6 anos também, que está com a Covid-19, nós estaremos orando também pelo sobrinho dela. O Pedro pede oração pela Estela, pela mãe da Ju. O Nádio pede oração pela família. O Rafa Silva pelo futuro profissional dele. O Dimas pede oração pela família, pela empresa. E pelo garoto também Raul. E pela vida da Rosane. A Monique pede pela família dela e também pela própria vida. E o Roger pede pela saúde dele, pela família dele e pela vida financeira. E a Sandra também pede oração. E o Manuel também, o pai do Adriano, junto com a sua esposa, estão assistindo a gente lá de Rio Preto. Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom tê-los aqui conosco também nessa transmissão ao vivo. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você, aí da sua casa, fechasse os seus olhos. A única coisa, irmãos, que nós temos para fazer diante de tantas lutas que nós temos passado é orar. Às vezes eu, como pastor, me sinto tão limitado de ver sofrimentos à nossa volta e pessoas angustiadas, os idosos sofrendo com essa pandemia por ter que ficar em casa, pessoas que estão sendo, assim, não têm o direito mais de ir e vir para alguns lugares, estão passando luta financeira. E eu quero dizer a você que às vezes pede oração para mim, ou pastor Zé Roberto, qualquer outro líder da igreja. Nós somos limitados, mas nós temos um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que responde o nosso clamor, um Deus que não é limitado como eu, mas um Deus que tem poder ilimitado para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nossas vidas. Por isso, creia que todas as orações que nós fazemos a ele vai ser ouvidas e serão respondidas para a glória do Senhor. Pai, eu coloco aqui de forma simbólica, eu coloco as minhas mãos sobre cada pedido de oração que foi feito aqui. O Senhor conhece todas essas pessoas, o Senhor conhece cada um pelo seu nome, porque foi o Senhor quem criou. E eu profetizo, ó Deus, sobre esses pedidos de oração, que milagres possam acontecer. Eu profetizo que aconteça milagres de saúde, aonde tem a enfermidade, a doença, que haja saúde em nome de Jesus. Pessoas que estão internadas, pessoas que estão na UTI, pessoas que estão enfermas, nós declaramos toda sorte de bênção a essas pessoas. Declaramos que a enfermidade saia em nome de Jesus. E aonde há doença, que haja cura para a glória do Senhor. Aonde há morte, que haja vida. Aonde há doença, que haja a saúde para a glória do Senhor. Oramos também, ó Deus, pelas famílias, todas as famílias que foram apresentadas, todas as pessoas que foram apresentadas nessa lista de oração, e declaramos toda sorte de bênção a essas famílias. Oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe os casais, oramos pelos casamentos, oramos pelos pais, pelos filhos, declaramos a tua vitória em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, famílias saudáveis, abençoadas, para a glória do teu nome. Cada pessoa que colocou aqui o seu pedido pela sua família, que seja alcançado em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, pelos empregos das pessoas.
oramos pelos salários de cada pai, de cada mãe, de cada profissional liberal, empresários, autônomos, assalariados, aposentados. Oramos pelos funcionários públicos. Ó Deus, abençoa, não deixa faltar o pão nosso de cada dia no nosso lar, na nossa casa, e que o Senhor também nos use para que esse pão chegue em todas as casas, Pai. Nós oramos e declaramos a Tua bênção sobre cada um desses pedidos aqui, na certeza que o Senhor, pela fé, irá responder. Pela fé, o Senhor enviará o Teu socorro e o Teu milagre em favor dessas pessoas e dessas vidas. Nós oramos principalmente pelo Vieira, pelo sobrinho da Cira, que estão internados pelo Covid, e declaramos toda sorte de bênçãos a ele, em o nome de Jesus. Pai, que o amor do Senhor, o amor também do Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe também a Cláudia aqui Carvalho, que deixou uma boa noite para nós. Deus abençoe a você que ouviu aqui a transmissão, ouviu esse culto, que você possa lembrar que o Senhor é o seu Deus, e Ele estará com você todos os dias da sua vida. Amém? Nós pela manhã no domingo, às 10 horas, teremos a live do NASA Kids pelo Instagram da nossa igreja, e à noite nós teremos o culto da família, às 7 horas da noite também nesse domingo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que você tenha um final de semana abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Quer cantar aí?